Olá, meus irmãos, a paz do Mestre. Mais um dia compartilhando o pão com vocês, com um versículo para vir edificar a nossa fé e nós tirarmos um momento de reflexão. O versículo de hoje encontra-se no livro do Êxodo. Quero ler com vocês o capítulo 19, verso 20. Diz assim: O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, esse versículo que eu li, contém princípios importantes, dois princípios, sobre aquilo que é o relacionamento de Deus com o seu povo. E mostra-nos como Deus incessantemente, ele tem essa insistência, essa persistência de se relacionar com a humanidade, de se relacionar com o seu chamado. Mas mostra também que poucos vivem de fato esse chamado. Porque, irmãos, o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 22, versículo 14: muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Então, são poucos que suportam o processo do propósito. Eu quero repetir: são poucos que suportam o processo do propósito. Ele diz que estreita é a porta que leva para a salvação, mas largo o caminho que leva para a destruição e perdição, que mostra justamente para nós que a porta, por ser estreita, pode parecer que passe apenas um de cada vez e passa pouquíssimas pessoas, enquanto a outra porta que é larga dá para passar até de mãos dadas com os outros, e que muitos passarão por ela por crer que é o caminho certo. E nesses versículos aqui mostra exatamente isso para nós, porque Deus ele veio, irmão, e ele desceu do alto do monte, ou seja, ele desceu do seu alto e sublime trono, ele desceu da sua glória, para quê? Para vir falar com Moisés, e constantemente ele tem feito isso conosco. Ele vem e bate nas portas dos nossos corações. A palavra vai falar que Deus fala o tempo inteiro, em Jó 33:14, mas nós, o homem, às vezes não o percebemos, porque estamos ocupados demais com os nossos afazeres. Então esse é o primeiro princípio que o Senhor procura, irmão. O Senhor olha lá de cima e vem falar com os seus. A palavra diz que ele procura adoradores. Agora imagina um Deus que tudo vê, que tudo sabe, procurando algo. Você crê que está raro de encontrar esse tipo de pessoa? Bom, eu, no meu entendimento, creio que sim. Mas ele constantemente ele vem, ele insiste, desiste, persiste, até que ele encontre pessoas disponíveis a viver a sua história e nos convida ao alto do monte. O alto do monte fala de conhecer a vontade de Deus, que é outro princípio aqui contido. Ele quer nos levar a lugares mais altos, lugares que nós pensamos outras vezes que até não poderíamos chegar. Logicamente, esse aqui era para revelar a Moisés os seus mandamentos, mas a grande questão é que ele vive nos chamando ao alto do monte, até mesmo com os joelhos dobrados. Dentro do nosso quarto, ele nos convida incessantemente para olhar a vida como ele vê, mudar o foco de visão para que ele possa cumprir as suas boas promessas a nós constantemente. E aqui vemos um terceiro princípio que só acontece porque Moisés subiu. Vamos lá ler novamente, ó. O Senhor desceu sobre o alto do monte, desceu. O Senhor desceu, o primeiro princípio, ele vem falar conosco. Ele nos chama, bate na porta do coração, chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu, porque ele atendeu o chamado, irmão. Ele atendeu, ele foi, ele ouviu a voz. E é nesse terceiro quesito que eu creio que por isso poucos são escolhidos, meu irmão, porque poucos estão dispostos a obedecer ao chamado celestial. Subir o monte demanda esforço, subir o monte demanda se separar dos israelitas que ficaram lá embaixo. Subir ao monte demanda sair da sua zona de conforto. Subir ao monte demanda muita, mas muita coragem. E aqui as pessoas travam, aqui o medo costuma tomar conta do coração das pessoas, mas que nós não venhamos a ser como o Senhor. Tenho convicção que falo com pessoas aqui que carregam promessas e que querem viver
promessas. Então, esse versículo que eu vou falar é para você. Que não venhamos a sucumbir por nossa parte, porque sempre será pela nossa parte, da parte de Deus não. Nós já temos o sim e o amém em todas as promessas que foram feitas por meio de Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5,24 fala que aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã. Creio que aqui há muitos chamados, Pai. E quero ousar falar que, ao contrário do que a Tua palavra diz, não numa tentativa de confronto, que muitos daqueles que me seguem, Pai, dos que me seguem, não dos que o Senhor chama, entenda isso, meu Pai, não quero afrontar a Tua palavra, serão escolhidos sim, porque desafiarão a si mesmo, a subir o alto do monte, a contemplar e ter uma visão do Senhor e com o Senhor sobre a vida, para mudar o foco de visão, enfrentarão seus medos, enfrentarão os riscos, Pai. E nós juntos, Senhor, poderemos combater tudo aquilo que tenta nos parar e parar aqueles que nos amam. Com a ajuda do Senhor, nós temos a certeza, Pai, que nós venceremos tudo isso. E por isso, eu quero orar, Pai, para que o Senhor nos sustente, nos eleve e nos ajude, Pai, nessa caminhada da subida ao monte, ao que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Confia no Senhor, meu irmão, e o mais Ele fará. Confia no Senhor, minha irmã, e o mais Ele fará. Ele é o seu ajudador. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre seja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.